E o tema do nosso painel é acessibilidade, UX, psicologia e ética na gestão de produto. Se eu fosse convidado para participar de um painel desse, eu não aceitaria, tá? Tá doido? Muito complexo para minha cabecinha limitada, tá? Então, são temas muito relevantes. Obrigado, Silas, tá? Por ter inspirado tudo isso. E eu vou pedir que vocês, a Ali já se apresentou, mas eu vou pedir para o Pedro e para o Silas se apresentarem rapidamente. E eu já mando a primeira provocação, tá? Vai lá, brother. Quem é o Pedro? Opa, desligado. A Ali faz de propósito isso toda vez. Tenta agora. Boa tarde, eu sou o Pedro. Eu sou um homem preto, fazendo minha autodescrição. Eu gosto sempre, para não perder o costume. Sou um homem preto, de cabelo curto, estou com um bigode, uma barbicha e uma camisa de botão branca. E daí eu estou nessa área de produto há uns 3 anos, especificamente agora no meu trabalho atual. Eu trabalho numa consultoria de tecnologia, e daí é especificamente para acessibilidade. Eu trabalho em acessibilidade focada na equipe de Design Ops, lá com o Design System, e basicamente pensando os componentes já acessíveis para quando a gente for reproduzir isso lá no geral, a gente já está tudo tranquilo. Mas sou formado em design, tenho pós-graduação em design digital, pós-graduação também em Libras, e estou aqui para partilhar um pouquinho com vocês. Seja bem-vindo, brother. Eu vou me levantar para facilitar o pessoal de trás me ver, para facilitar aqui minha descrição, né? Eu sou um homem, eu sou pardo, meu cabelo é curto, ele é um pouquinho mais curto na lateral. Eu também tenho algumas características, eu brinco com minha esposa. Tenho características indianas e árabes. O pessoal brinca muito com isso. Eu sou product designer, sou formado pela Federal do Ceará em designer e comecei os estudos mais voltados para a psicologia aplicada no UX e estou começando, entrando na área de neurociência para entrar mais a fundo, aprofundar nisso daí. Uau! A Ali vocês conhecem, né? Muito bem agora, né? Então vamos lá, olha só, gente. Atenção, hein? Acessibilidade, User Experience, psicologia e ética na gestão de produtos. Como equilibrar esses pratos? Como eu equilibro tudo isso na gestão de produtos? Bem, é um grande desafio, né? Quando a gente trabalha a acessibilidade, como foi colocado aqui pela Alissa, a gente precisa estar tocando um público que tem algumas necessidades específicas e não está dentro do que a gente considera geral. Então, normalmente, a gente começa trabalhando o nosso caminho feliz e a gente considera esse caminho feliz sempre naquele usuário mais geral. E aí, assim, uma das provocações que a gente traz quando a gente está falando de toda essa questão de viés cognitivos, psicologia, acessibilidade, usabilidade, é que a gente pode trazer a provocação de começar o nosso desenvolvimento, o nosso projeto, não pelo caminho feliz geral, né? Vamos dizer assim. A gente pode começar por um caminho de acessibilidade, considerando uma persona que tem algumas características específicas. Se a gente trabalhar em cima disso, a gente provavelmente, né, em alguns casos, em muitos casos, na verdade, a gente vai estar levando o nosso produto para que ele atenda a mais pessoas. Então, a primeira provocação que a gente pode colocar é essa. Relacionar a psicologia nisso, quando a gente traz a questão de psicologia para dentro do produto, a gente tem algumas questões de abordagens que a gente pode facilitar a acessibilidade através de viés cognitivos, né? A gente pode considerar a quantidade de itens que a pessoa consegue manter na memória, a gente pode considerar a forma que as informações são colocadas em um layout, para que a gente facilite, né, para que a gente tire uma complexidade do nosso layout. Eu sou designer, né, eu sou product design, então eu estou sempre trabalhando em cima disso, né, de conseguir conciliar o tanto de informações, a complexidade de informações,
a forma que eu coloco, como é que eu coloco isso no meu layout, como é que eu coloco na cor certa, no tamanho certo, para que eu consiga atender o máximo de pessoas. Então, eu tenho várias situações que eu posso considerar quando eu estou fazendo o meu projeto. E aí, uma vez que eu trago a psicologia para dentro disso, eu tenho alguns caminhos dentro de vieses cognitivos que ajudam, né? Como eu falei, a gente tem quantidade de itens que uma pessoa consegue memorizar, manter na sua memória de trabalho, né? Vamos dizer assim. Eu tenho vieses que tratam de como as informações elas mexem dentro da cabeça da pessoa, como elas funcionam, até pessoas que têm sensibilidade ao movimento. Então, o meu design ele pode trabalhar dentro disso para que eu consiga atender esse público, né, ser mais acessível. E aí, acho que assim, dentro do que a gente colocou, e dentro da gestão de produto, né, é ético, que é por isso que o tema ele envolve ética também, é ético que eu entenda o meu público e eu considere todas essas questões, porque quando a gente fala sobre gestão de produto, a gente está falando de um produto que atende às necessidades e às expectativas do meu usuário. E aí, se eu não estou, de fato, atendendo a necessidade do meu usuário, eu não estou agindo com ética em algumas questões, né? Esse tema, quando eu pensei ele até vai mais além, ele até caminha por outros caminhos, mas quando a gente relaciona com a acessibilidade é sobre isso. Excelente, brother. Vamos trocar aqui o microfone, esse aqui está melhor para o pessoal. Temos um convidado aqui, o Davidson, assumiu. É isso ali. Quer acrescentar? Ele não falou ainda, eu já falei tanto. Senta aí. Para mim, na minha opinião, o mais difícil é você fazer entender de que isso não é nada demais do que a gente está pedindo. Não é nada especial do que a gente está falando. É tipo, alguns anos atrás, né, a gente que está aí há 15 anos aí no mercado, quando a gente falava de que a qualidade, a gente tem que testar, a gente tem que ver qualidade. A gente falava como se fosse uma coisa assim, gente, pelo amor de Deus, tem que fazer teste. Todo mundo, qualidade é coisa de todo mundo. Acessibilidade é coisa de todo mundo, é coisa do desenvolvedor, é coisa de quem vai testar, é coisa de quem vai fazer produto. De novo, é aquilo que eu falei na questão. Por isso que eu trouxe assim como um mindset, assim como qualidade, né? Um tópico discutindo há tanto tempo. Qualidade é um mindset, acessibilidade também, acho que isso para mim é o mais difícil, você mostrar que isso não não deveria ser uma coisa a ser implorada, né? Assim como todas as questões aí urbanas, etc. Antes de falar, boa tarde a todos, gostaria de me apresentar, assim como o convidado fez. Meu nome é Davidson, eu tenho 19 anos, sou aluno da Universidade Católica de Pernambuco e estou no terceiro período de sistemas para a internet. O questionamento que eu queria fazer aqui, até puxando um gancho no que ali estava falando, era a questão justamente dessa, porque foi levantado aqui o questionamento de como equilibrar os pratos. E a gente sabe que produtos, eles são resultado de pessoas. Então, eu queria fazer o questionamento a respeito de como equilibrar isso com a equipe, com o squad, sobre acessibilidade. Porque muitas vezes a gente fala sobre valor, a gente fala sobre recurso, a gente fala sobre qualidade e a gente esquece de falar sobre acessibilidade como se isso fosse algo à parte. Então, o questionamento nessa tarde era como a gente fazer isso com pessoas, tratar isso dentro de uma equipe. Pode passar para o Pedrão aí, quero escutar um pouquinho a opinião dele. E aí, brother, o desafio é grande? Porque quando a gente fala assim, como se fossem coisas separadas, parece que é um pouco difícil. Mas quando a gente para entender, a gente está falando basicamente sobre design, sobre produto e psicologia, UX, acessibilidade, ética, são assuntos interseccionais. Então, quando a gente começa a falar sobre acessibilidade, a gente pode começar falando sobre entender pessoas, para entender melhor o produto que a gente quer colocar no mercado. E entender pessoas é sobre vivência, é sobre se perguntar se eu tenho contato com pessoas com deficiência, se eu tenho contato com
corpos diversos, corpos dissidentes, pessoas negras, fora do meu recorte social, cultural, porque aí eu vou estar formando o meu background, que vai compor os meus vieses lá dentro do produto que eu estiver construindo. A gente tem essa cognição, né? Parte do... abre aspas, eu estou namorando a especialização de cyberpsicologia lá da Católica, e daí comecei a me interessar mais pela parte de psicologia, e quando eu recebi o convite, eu disse, eita, é um sinal. Mas daí estava lendo sobre psicologia cognitiva, que pega essa parte de pensamento, cognição, memória. Então, muito do que a gente faz num produto é guiar a pessoa para ter a experiência que a gente espera que ela tenha. Então, se a gente coloca um botão em determinado lugar, construindo uma experiência mobile, a gente sabe que se a gente quer que a pessoa aperte aquele botão, a gente vai colocar o mais próximo possível da área de toque dela, porque isso vai facilitar o entendimento dela, a leitura. Então, a gente segue esses padrões de pensamento, de psicologia, e que isso é composto pela nossa vivência. A gente, sabe, óbvio, a área acadêmica constrói essa base para a gente, mas muito do que a gente replica em produto parte do que a gente vive fora da empresa também. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente fala sobre como é que a gente fala sobre acessibilidade, como é que a gente implementa acessibilidade, e realmente a coisa começa com uma acessibilidade atitudinal, que é você querer entender. Tipo, tô lá em casa, tô assistindo uma série, paro 10 minutinhos e pesquiso. Como é que uma pessoa cega usa o Tinder, sei lá. Porque pessoas cegas usam o Tinder. Pessoas cegas querem namorar, querem... A gente tem esse costume de dissociar e tem essa problemática de ainda seguir um pouco de... As pessoas com deficiência, ou elas sofrem, tipo, oh meu Deus, ou elas são aquela que a gente usa de modelo de inspiração. Fica, se até essa pessoa consegue, então todo mundo consegue, né? Que é o que a gente chama de pornô de inspiração, que é usar corpos com deficiência para inspirar pessoas que não têm deficiência para se sentirem melhor dentro da perspectiva social. Então, quando a gente fala sobre ética, também dentro desse segmento, a gente fala sobre isso. O que é que a gente reproduz de nós mesmos nos produtos que a gente coloca no mercado. Então, a gente está falando sobre incentivar o consumo. O TikTok, ele está aí e pegou a geração mais nova que a gente tem e meio que está condicionando essas pessoas a consumirem conteúdo muito rápido, porque são os vídeos curtos. Então, resenha de livro, didática de professor está tendo que mudar para essa dinâmica. Então, a gente molda a forma que a sociedade se constrói também. Então, o papel da ética dentro do produto, ele permeia nesse sentido também e se intersecciona, né? Porque pega desde o que é que eu sou, como é que eu me construo como pessoa para construir um produto. Porque a equipe, ela vai ser... Como é que a gente, adianta só eu também pesquisar? E a equipe, vou chegar lá, meu líder não quer saber sobre isso, a empresa não quer saber sobre isso, a gente não tem uma cultura sobre acessibilidade, sobre nada. E daí vai ser aquele trabalho bem lento e chatinho, por muitas vezes, de estar lá com o pessoal do RH, estar lá com o pessoal que queira falar sobre isso, juntando aos pouquinhos as migalhas para dizer, não, pessoal, olha, acessibilidade, e acessibilidade, e acessibilidade, e acessibilidade. Tem que ficar na tecla até abrirem espaço para, não, vamos fazer um treinamento sobre, vamos começar a falar sobre isso. Como é que a gente pode começar? E vai aos pouquinhos. Fazendo uma complementação, existem alguns passos que a gente pode tomar, né, que a gente pode ter como um modelo a seguir quando a gente vai implementar isso dentro da empresa, né? E aí eu tenho uma liberdade, né, estudando isso, eu tenho a liberdade de trazer um caderninho de anotações, justamente por não conseguir memorizar tudo. E aí eu tenho que começar, né, com a conscientização da importância desse tema dentro da minha empresa, trazendo visibilidade, né? Eu tenho que mostrar e falar sobre esse tema, e aí eu vou criar princípios de design após isso, né? Eu vou ter tomadas de decisões consistentes, e aí dentro disso eu vou trazer, e é onde a gente entra na pergunta, né? Eu vou trazer pessoas que têm essa necessidade da acessibilidade. Assim, via de regra, as pessoas são interessadas. Quando eu chamo uma pessoa que tem necessidade de acessibilidade para participar de um projeto de design, de definições, né, de padrões,
via de regra, né, por padrão, ela é interessada, porque ela se vê como uma parte importante de um processo, né, de algo que ela considera grande. Então, eu consigo trazer essas pessoas para dentro, né, baseado nos objetivos que eu quero trazer, e aí eu vou definir quais são as pessoas que eu vou trazer para dentro. Elas vão participar, né, dessas tomadas de decisões. Depois disso, né, alinhar e definir, né, baseado em objetivos e critérios de validação, a gente começa a divergir, né, a gente chama essas pessoas para divergir, né, para abranger em ideias, e depois a gente vai fazer convergir, né, e aí a gente está acostumado a trabalhar com isso, né, convergir as ideias, separar por temas, para que a gente comece a fazer um refinamento, né, e aplicação, né, e aí a gente vai identificar onde a gente vai pegar todo esse material que a gente escolheu, onde a gente consegue aplicar dentro do nosso trabalho, e depois disso a gente começa chama, né, de circular e defender, né, a gente vai continuar divulgando, mostrando o que a gente tem feito e fazendo com que esse trabalho ele fique contínuo, né, mostrando quais são os benefícios desse trabalho de trazer as pessoas, né, que são o nosso público acessível para dentro do nosso processo. Eu gostei muito do que os dois falaram, assim, no sentido de que é tudo uma questão do nosso background. Então, nós, como pessoas de produto, a gente tem que estender e entender que as usuárias dos produtos não são, talvez, pessoas como a gente. E se pessoas só estão acessando o nosso produto, pessoas como a gente, tem um problema aí. Então, eu preciso... A gente fez o Esquenta TDC, e a gente falou muito, né? A Rafa trouxe a questão de... Eu achei sensacional que eles estão numa maturidade de fazer personas a partir de dados no grupo JCPM. E eu achei isso fantástico, assim, né? Tipo, a partir do momento que, quando a gente pensa, vamos fazer personas, vamos todo mundo para uma sala e a gente começa a sair coisa da nossa cabeça aleatória. E quando você olha dados para construir uma coisa do que realmente está acontecendo. Só que aí me vem a questão assim, que mesmo assim a gente precisa ter a nossa percepção de entender que por que eu não tenho ninguém com deficiência acessando a minha plataforma? Será que eles estão chegando na tela principal e já não conseguem saber para onde vão? Então, de qualquer jeito, a responsabilidade, ela sempre chega na gente. Ela sempre retorna para a gente. As pessoas que pensam no produto desde a concepção. De novo, a persona é a pessoa, o protagonista que vai te levar e direcionar o teu produto. Vai direcionar a tua estratégia, vai direcionar para onde você vai, as priorizações. E se você não coloca essas pessoas para serem protagonistas e dizerem o que elas precisam para você, já que você não tem essa realidade, a gente nunca vai saber. Então, é muito importante, como eles falaram, a gente ser intencional em buscar esses conhecimentos, né? Em buscar entender o nosso público, buscar entender por que as pessoas não estão acessando, essas pessoas desse segmento, desse pedacinho aqui, não estão acessando o meu produto. E se incomodar com isso. Né? É a mesma coisa de você entrar na sua empresa e você olhar ao teu redor e ver que não tem nenhuma pessoa preta, ver que não tem nenhuma pessoa com deficiência, e isso, além de você perceber, você se incomodar com isso. Porque elas estando ali com você, você ganha de um tamanho porque você incorpora a experiência dela no seu background e você vai sempre lembrar. Eu nunca vou esquecer o meu esposo, ele é diabético, tipo 1, e eu nunca tinha jamais pensado o que era isso, e eu tive diversas experiências, não muito boas, e algumas muito boas, com ele, e hoje eu sou expert nesse assunto, mas eu nunca vou esquecer a felicidade dele quando ele viu um desenho animado que tinha uma criança, assim, tipo, que nem era a principal, e ela estava usando um sensor de insulina, e ela tinha uma caneta de insulina em cima da mesa, e ele olhou, ela tem diabetes. Eu falei, nem percebi. Não tinha nem percebido, mas eu falei, cara, olha que sensacional.
Tipo, provavelmente alguém daquele time conhecia alguém que tinha diabetes. Para incluir essa pessoa numa sala de aula, essa criança numa sala de aula, representando todas as crianças que foram diagnosticadas com esse tipo, né, com diabetes tipo 1, que tem toda uma questão aí social, econômica, etc., dentro de uma sala de aula, sabe? E as pessoas olharem e se sentirem representadas. Assim acontece com todo tipo. E pessoas com deficiência não é diferente. Então, acho que isso é muito importante. A gente olhar, sentir, perceber e se incomodar. Ali, Silas e Pedro, eu tenho uma pergunta para vocês, um pouquinho assim da prática. Na verdade, são duas perguntas. Primeiro numa grande empresa, onde a gente tem vários times de produto, a gente sabe que o ideal é que todos sejam intencionais, que a acessibilidade esteja no mindset das pessoas, mas muitas vezes não está. E aí eu queria ouvir um pouquinho de você sobre criar processos ali de desenvolvimento que meio que obriguem os times a começar a pensar nisso para criar essa cultura. O que vocês acham disso? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à experiência que vocês já tiveram de testes. Eu sei que o Silas falou um pouquinho de convidar as pessoas com acessibilidade para testar o produto, mas de grande escala, às vezes a gente sente dificuldade nos testes, porque por mais que eu seja QI e não consigo testar, não ter a mesma sensibilidade. Se vocês têm alguma dica, se já vivenciaram essa situação, o que vocês contam para a gente? Pergunta difícil, viu? Vou até levar uma aguinha para vocês, porque me ajuda aqui, Vivi, por favor, porque, olha, eu ia precisar de umas 2 cervejas para responder essa, tá? Olha, Eu ia fingir que nem escutei a pergunta, tá? falando um pouco sobre a primeira pergunta, como é que a gente coloca essa questão de acessibilidade para a equipe em geral, né, que atua em diferentes segmentos. Eu acredito que o playbook é um caminho assim mais viável possível que a gente tem, que é onde a gente reúne as cerimônias, os métodos que a gente utiliza. Eu peguei, obrigado. As cerimônias que a gente utiliza, os processos, né? A gente reúne dentro desse playbook, que o papel do playbook justamente é você deixar todo mundo ciente de como é que a gente segue, como é que a gente faz, como é que a gente trabalha. Então, eu estou lá trabalhando, sigo determinado processo, aplico acessibilidade de um determinado jeito, saí dessa empresa, mas a cultura, o método, ele está lá, descrito no playbook. Outras pessoas que vão entrar já terão essa base. Então, o playbook ele é um organismo vivo, ele pode ser alterado. Outras pessoas que vão passar têm essa liberdade, mas daí todo mundo fica segmentado pelo playbook, que é o documento que alinha todo mundo. Eu queria falar um pouco sobre a primeira pergunta, a questão de como passar essas questões do projeto. De experiência própria, na faculdade, na Unicap, a gente utiliza um método de Design Thinking, que o Design Thinking, a primeira introdução dele é a questão da empatia, ou seja, quando a gente vai passar pelo processo de ideação de algum produto, agora a gente está passando o processo de residência de software de um app. Então, os professores, a instituição, ela passa para a gente esse método de Design Thinking. Então, a gente tem que iniciar pensando nessa questão de empatia com os usuários. Quem a gente quer impactar com o nosso produto? Então, a instituição passa isso para os squads, e os squads, eles introduzem ali o pensamento baseado nesse método, baseado na questão da empatia, de olhar para quem vai utilizar aquilo. Então, isso é muito interessante, porque isso meio que eles dão um caminho das pedras para a gente seguir, e o primeiro é a questão da empatia. Então, a gente é uma palavra muito forte que toca essa questão de acessibilidade, é se colocar no lugar do próximo, é você pensar fora da caixinha, é você pensar fora da sua realidade e você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, eu acho isso muito interessante. Na minha concepção, acho que depende muito da empresa. Depende como a empresa trata as questões de padrões de projeto, padrões de qualidade, padrões de desenvolvimento dentro da empresa dela.
Então, quando ela tem, por exemplo, uma documentação muito bem feita com relação a design system, por exemplo, lá você pode ter essas regras com questão de construção dos seus, né, de como você vai construir alguns componentes, e você coloca algumas regrinhas do que tem que ter em cada uma das situações. Então, lá, talvez, é uma forma de você fazer com que as pessoas tenham uma padronização que tenha que seguir em toda a aplicação. A mesma coisa acontece como em padrões de desenvolvimento. Se você tem uma documentação que você compartilha com todas as pessoas de desenvolvimento da tua empresa, que lá eles têm todos os padrões que devem ser seguidos, como você cria um componente, questão de nomenclatura, uso de tabelas, etc., talvez lá é a melhor forma de você colocar as regrinhas de acessibilidade. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você tem uma empresa que chega a ser tão grande que você tem um time só de core, né, que faz componentes, por exemplo. E aí as outras squads talvez vão vão utilizar desses componentes. Talvez a equipe de core já construa esses componentes com a estrutura de acessibilidade já feita e pensada para atingir determinados critérios lá e diretrizes de acessibilidade. Então, acho que depende muito da maturidade da empresa, tamanho da empresa e tudo mais. Com relação aos testes, acho que ninguém nasceu sabendo fazer teste automatizado, ninguém sabe, né? Ninguém entra na empresa, às vezes, sabendo como usa a aplicação que ela vai testar, ou uma linguagem, se a empresa utiliza uma linguagem diferente para automatizar seus testes. Tudo é uma questão de aprendizado. E todas aquelas ferramentas que eu mostrei para vocês, algumas delas podem muito ser utilizadas como ferramentas de teste. E é tudo uma questão de aprendizado, de colocar no seu requisito de teste, no seu critério de aceitação de CART, que aquela tarefa precisa passar por esse teste, e as pessoas do time vão ter uma dificuldade talvez a primeira vez, mas depois elas aprendem e ali torna, como eu disse, entra no processo e vira parte do todo, né? Excelente. Alguém quer fazer alguma pergunta? No caminho até lá, tá livre? A cadeira aqui, ó. Do caminho até lá, vai uma pergunta aqui, tá? O Pedro falou sobre cognição, vieses cognitivos, né? Como é que a gente domina esses vieses para construir algo que seja de fato fora da caixa? Eu acredito muito que a psicologia ela traz uma gama assim, muito diversa e muito importante para a gente trabalhar com produto. Então, quando a gente fala sobre cognição, quando a gente fala sobre comportamento da pessoa, obviamente a gente está mexendo ali em alguns gatilhos emocionais que a pessoa tem, e daí é interessante a gente saber qual que é o caminho que a gente quer construir. Se eu estou trabalhando com um produto de, sei lá, venda de comida, eu quero saber o que é que eu quero causar, né, na minha pessoa usuária, para eu poder ativar e construir esses caminhos baseados dentro desses comportamentos cognitivos. Então, por exemplo, se eu quero ter um formulário no meu site, eu quero que a pessoa preencha todos os dados. Sou eu quem tenho que deixar isso claro para a pessoa. Então, e evitar que a pessoa preencha, faltou um campo, quando ela aperta enviar, aí volta lá, erro. Eu posso já colocar uma opção do campo ser obrigatório, porque eu quero que ela preencha aquilo. Então, ela já vai saber e eu vou dar o que a gente chama de reforço positivo. A gente dá esses reforços positivos para a pessoa seguir o caminho que a gente espera que ela siga. Obviamente, a pessoa usuária pode fazer 1000 coisas que a gente não consegue prever. Mas a gente tem esses caminhos assim mais assertivos. Agora sim. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Catiana Baraúna, prazer. Vou ficar aqui para vocês, aproveitando a maneira como se apresentaram. A última posição que eu trabalhei foi como PO, trabalhei com a Ali, então já estou um pouco envergonhada, e aí por ter ela aqui do meu lado, estou me sentindo mais segura. E por conta disso, vou aproveitar aqui e pedir, você não me descrevia, eu sou uma mulher de quase 1,60 m, branca, cabelo
castanho, né? E estou aqui de azul com alguma coisa colorida no pescoço. Bem, vamos lá. Então, aproveitando que a gente estava conversando sobre... tá bom assim? Que a gente estava conversando sobre produzir para um público especial, e que tal se a gente pensar, e gostaria de perguntar a vocês se tiverem alguma experiência, ou se gostariam só de trazer comentários sobre como é ter essas pessoas trabalhando, produzindo para outras pessoas, ou seja, como é trabalhar num grupo que tem pessoas com necessidades especiais. Se tiveram já alguma experiência com relação a isso, eu tive uma maravilhosa com pessoas surdas, onde eu era a única não surda, a pessoa ouvinte. E aí, bom, está lançada a pergunta. Obrigada. Eu não tive experiência. Nas empresas que eu passei, o que a gente se alertou para esse tema, né, foi quando a gente começou a se alertar, porque em um dos designs que estavam sendo feitos, uma das pessoas dentro do time, né, já no time de desenvolvimento, não estava entendendo, né, tipo, não entendia o porquê que o tal design tinha sido colocado da forma que foi colocado. E aí a gente foi atrás de saber, conversar com a pessoa, e quando pensou que não, ela simplesmente era daltônica, né, tinha um grau de daltonismo. Então, a gente precisa colocar, depois que aconteceu isso, né, a gente meio que colocou a cara no mundo, né, vamos dizer assim, dentro da empresa, para a gente perguntar se tinha mais alguma pessoa que tinha necessidade de acessibilidade. Tipo, aconteceram mais uns 2 casos de pessoas que tinham alguma necessidade e que a gente simplesmente não sabia. Estava lá sentado do nosso lado, né, praticamente, e a gente não estava atendendo a primeira pessoa que estava sentada do nosso lado, quanto mais os nossos futuros usuários. Então, a gente começou dessa forma, simplesmente chamando, perguntando, né, para toda a empresa. Bom, eu tive e tenho a experiência. Acho que, como eu já comentei, foi e é uma das experiências mais engrandecedoras para mim, assim, porque eu sou uma pessoa muito agitada, falante, né, às vezes ansiosa. E quando você trata disso, né, quando você traz uma pessoa diferente de você e faz você pensar algumas coisas ou formas de ações que você está tendo, ou como melhorar alguma coisa dentro do teu time, te faz pensar. Inclusive, faço o convite para vocês pensarem também melhor quando alguma solicitação é feita por parte de alguém do seu time, né? Como, por exemplo, não sei se vocês já pensaram nisso, mas a Gisele, uma pessoa sensacional, ela não é uma pessoa com deficiência, mas ela tem muito conhecimento de acessibilidade e tive a oportunidade de trabalhar com ela, estou tendo, e ela me falou, Ali, a coisa mais não acessível que existe na Terra, gente, são esses avatares no Zoom. Não sei se você utiliza, que você vira um bicho, assim, sei lá, um coelho, um cachorro. É legal? É massa. Mas se você trabalha com uma pessoa, por exemplo, como eu, que trabalho com uma pessoa, que ela é uma pessoa surda, mas ela tem implante. Então, ela escuta, mas dependendo do que estiver acontecendo, ela tem dificuldade de entender. Então, ela faz o quê? Ela faz leitura labial. E aí você coloca um avatar lá, ou você está com preguiça de colocar uma camisa no dia da reunião e você não quer ligar o Zoom, ou você não quer ligar a câmera do seu notebook. Aí eu te falo, gente, essa tua não ligar a câmera já faz com que a pessoa perca aquilo que você está falando. Então, ligar a câmera do Zoom quando você está numa reunião não é simplesmente para você... para o teu chefe ver se tu está prestando atenção ou se tu está dormindo. É para pessoas que fazem talvez uma leitura labial ou elas terem acesso ao que você está falando, sabe? Então, esse tipo de coisa tão pequena, você percebe, você começa a pensar quando você trabalha com pessoas com deficiência. A mesma coisa quando
fazer um resumo, talvez, da daily, quando alguém vem e pede um resumo de uma daily escrito, e aí você pensa, cara, a gente já faz uma reunião de 15 minutos para não ter trabalho, ainda fazer um resumo? Como assim? Gente, a pessoa com dificuldade de audição, ela pode perder porque cortou um áudio. Uma pessoa neurodiversa, ela pode estar se perdendo por uma conversa paralela no chat, que a gente está lá, né, focando. Então, quando você tem a experiência de trabalhar com pessoas que têm algum tipo de dificuldade, você começa a perceber nos detalhes. E aí me vem muito a pergunta inicial que foi feita para mim, né? Às vezes a gente perde na boniteza, eu ia falar, no design, né? Na questão de ficar bonito ou não. Gente, de novo, né? O simples é o acessível. Se a gente tem muitas imagens acontecendo, já não está mais acessível. Então, pensa que se a gente voltar para o simples, a gente já está atingindo muitas coisas, sabe? Às vezes a gente pensa, nossa, vou colocar um negócio pulando aqui, um carrossel que não é acessível, vou colocar um carrossel para a pessoa ficar lá fazendo assim, vou fazer não sei o quê, e aí você começa a emperequetar o teu negócio, e aí aquilo não está acessível, sabe? Então, quando você tem essas pessoas que são super competentes, super dispostas, a gente tende a ver também o quanto elas são agradecidas. E aí, quando você fala com elas, e você fala, nossa, fala aí, o que está incomodando? O que está ruim aqui que pode melhorar? Está tudo lindo. Está tudo maravilhoso. Então, o quanto é difícil arrancar uma melhoria dessa pessoa também, porque ela está tão grata por estar ali, porque ela conseguiu estar ali, porque ela foi aceita, porque ela conseguiu esse emprego, porque ela está conseguindo fazer uma coisa que ela conseguiria se simplesmente bastasse alguém acreditar nela. Então, assim, todas essas coisas você percebe quando você tem essas pessoas trabalhando com você, né? Então, por isso que eu falo, assim, quanto mais diversidade a gente tiver, melhores pessoas a gente vai ser, sabe? Então, todos esses pequenos detalhes, assim. E aí, se a gente não tem, a gente tem que ser intencional, como falou, né? A gente vai buscar a experiência de outras pessoas, conversar com outras, buscar essas pessoas. E a gente pode fazer isso também, né? Eu já trabalhei também e trabalho atualmente com pessoas com deficiência e realmente é uma troca muito rica, porque a gente aprende muito sobre a própria área que a gente trabalha, né? Então, e como ser profissionais melhores, a gente aprende basicamente em qualquer equipe. Mas uma equipe diversa, ela traz para você recortes aos quais você talvez não tenha se atentado em determinado momento. Então, é interessante isso. Então, já trabalhei com pessoas tetraplégicas, a Liliane e Cláudia, lá na Accenture. Já trabalhei com o Thierry, que ele é surdo-cego. Então, ele tinha perda de visão periférica e era uma pessoa surda oralizada. Então, ele fazia leitura labial, ele conseguia falar verbalmente, e o entendimento dele era através da visão, ele lia. Então, a gente tinha que fazer reunião com a câmera ligada. Era um recurso que ele necessitava. Então, atualmente, trabalho com pessoas surdas, pessoas cegas, pessoas neurodiversas, e realmente é uma coisa que te dá assim, mais percepção de mundo, sobre você construir a sua realidade. Mas eu acho também interessante falar, fugindo um pouco da pergunta, que a acessibilidade não se fecha em pessoas com deficiência. Eu acho que quando a gente fala acessibilidade, a gente se pega muito a isso, porque é o recorte mais proeminente. Mas a acessibilidade é dar acesso à pessoa, a qualquer produto, serviço. Então, quando a gente está, assim, por exemplo, para tangibilizar, estou dirigindo, recebo uma ligação, não posso desviar minha atenção do trânsito, não posso pegar o celular para ficar segurando, posso atender a ligação pelo recurso do painel do carro. Isso é acessibilidade. Você está dando àquela pessoa a possibilidade dela atender a ligação sem ter que tirar a mão do volante para pegar o celular, para ficar, sabe? Ou, sei lá, tô em algum lugar que eu não posso escutar um áudio no momento e
preciso que a pessoa escreva. Ou, ao contrário, não posso ler. Estou com fone de ouvido, fica mais fácil para mim. Manda um áudio. Isso é recurso de acessibilidade. Qualquer pessoa tem. Quando a gente fala assim, pessoas que têm necessidade de acessibilidade, a gente não sabe. A gente não sabe quando é que a gente vai ter. Fazer exame de vista, dilatar a pupila. Vou chamar um Uber, não estou enxergando nada. Como é que eu faço? Então, a gente tem que começar essas estratégias para além do recorte de pessoas com deficiência. Pessoas cegas, pessoas surdas. Pessoas. A gente tem que falar sobre pessoas que estão construindo produtos para outras pessoas. Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, assim, a ideia, assim, desde o começo, na palestra da Ali, aqui na sequência, fica muito forte para mim a importância de a gente pensar enquanto pessoas de produto e qualquer outra área, como traz o Pedro, né, Pedro? Acertei? Pedro? Sim. Que é importante para tudo que a gente faz na vida. E é importante a gente calçar os sapatos dos outros. Então, nesse momento que eu tive essa oportunidade, assim como a Ali também lá na ThoughtWorks, foi muito interessante porque eu pude também pensar nos tempos de resposta. As pessoas se comunicavam por chat e vídeo. Então, você tem que estar com o vídeo muito focado no seu rosto. Então, a gente começa a pensar no que o outro realmente precisa. E tentando fazer um gancho com o que o Pedro trouxe também, não é só... A gente não está falando só das pessoas que já nasceram assim ou entraram em alguma condição de necessidade especial ao longo da vida. Nós todos envelheceremos se não morrermos antes. Aliás, queremos envelhecer. Então, assim, também temos que incluir essas pessoas que nós seremos e já temos tantos hoje por aí. Então, agradeço, gente. Muito obrigada. Meu nome é Vitor e a gente estava aqui pensando numa parte mais prática. Se eu já tenho um produto consolidado, como eu consigo mapear, tangenciar quais são os usuários, quais são as necessidades de acessibilidade dos usuários que eu já tenho dentro da minha plataforma? Quais são as ferramentas, como é que vocês trabalham para encontrar esses usuários e poder Aí ajudar eles? tu assiste minha palestra que foi gravada e vai estar disponível ali para ti. Brincadeira. Eu apresentei, eu estava brincando, mas eu estou falando sério. A minha palestra anterior eu falei muito disso. Daí talvez eu não vou repetir tudo aqui, mas a gente tem, né, a WCAG 2.2, que é um conjunto de diretrizes que te diz de forma priorizada o mínimo que você precisa ter no seu produto para tornar o seu produto acessível. Então, você pode começar por lá. São 78 diretrizes, né, classificadas em A, AA e AAA, que te dão uma percepção de por onde talvez agir, sabe? A mesma coisa a questão de ferramentas. Você perdeu uma tabela massa que eu passei, que respondendo de acordo com as características da jornada dos teus usuários ali, você consegue entender quais ferramentas que faz sentido você passar na jornada ou não. Como, por exemplo, se você tem muito texto, né, na sua aplicação, se você tem umas imagens, se você tem vídeos, se você precisa passar leitor de tela, ou uma ferramenta mais técnica, como uma ferramenta automatizada e etc, sabe? Então, Tu tá aqui, né? Tu tá inscrito? Tu vai ter acesso à palestra. Lá tem bastante detalhes para ti. Mas essa diretriz e tem muitas legislações. Tem legislação nos Estados Unidos, tem legislação no Brasil, no Canadá, algumas mais rígidas, outras menos. Talvez, às vezes o cliente nos procura explicitamente para resolver uma questão de legislação. Então, acho que por aí dá para começar, sabe? Opa, passou rápido, né, gente? Vocês não vão acreditar. Só dá tempo para mais uma pergunta. Vocês deviam ter feito isso, tá? E aí eu tenho duas pessoas aqui, ó, para perguntar. Duas rapidinho, né? Duas rapidinho? Primeiro ela? Aí sim. Vamos lá, então.
Vai ter uma resposta rápida. É só um botão, né? É só um botão na tela, gente, a pergunta dela. Vai lá. Oi, boa tarde. A minha pergunta tem um pouco a ver com a dúvida dele, né? Eu entendo que, de fato, tem essas ferramentas que ajudam, de fato, a gente, produto, a ter essa iniciativa, né? E não esperar que o usuário levante a mão, né? Através de feedbacks, etc. Mas também é válido a gente fazer, por exemplo, uma pesquisa com os nossos usuários, e sim, qual seria a ferramenta? Seria, de fato, aplicar uma pesquisa, sabe? Isso também é válido a gente entender os nossos usuários nesse quesito assim de acessibilidade. Eu entendi a questão de fato a gente tomar, obviamente, iniciativa, ser mais ativos nessas ferramentas. Mas também é válido uma pesquisa para entender melhor dos nossos próprios usuários? Tem uma forma bem simples, né, tipo, bem simples, que é a gente incluir dentro do cadastro, né, da pessoa, se ela tem alguma deficiência. A gente faz essa pergunta. Tipo, é uma forma simples de eu ter acesso direto a todos os dados que eu consigo coletar da pessoa que está usando, que ela se declara com alguma necessidade, né? Então, se eu estou usando o meu produto de uma forma anônima, eu também posso subir algum balãozinho, né? Algum modal que pergunte isso. E assim, né, tipo, usar ferramentas de análise não é nem análise de tráfego, para eu coletar as informações, né, do uso do meu produto. Eu vou filtrar a partir dessas pessoas que se declararam, e aí eu vou ver onde elas demoraram mais dentro da jornada dela, aonde teve algum ponto de quebra, onde ela saiu do meu produto, e aí a partir disso eu entra na coleta de feedback, entra até falar diretamente com o meu usuário, né? Eu acho que dentro da nossa área de gestão de produto, a gente está tão habituado no dia a dia de trabalhar, de fazer coisas novas, mas a gente também pode tirar um tempinho e tentar conversar diretamente com as pessoas, né? Tentar fazer uma abordagem mais direta, de mandar uma mensagem para a pessoa e chamar ela para conversar. Como eu tinha falado, né? Geralmente as pessoas, quando elas fazem parte de um processo de concepção de um produto, elas se sentem importantes, elas têm prazer em ajudar, elas se dispõem do seu tempo, né? Ela tem esse gasto de tempo para simplesmente ajudar a construir algo e ela poder dizer assim, ó, eu ajudei a melhorar esse produto aqui, até assim, né? Tipo, de forma anônima, ela pode falar para as pessoas, olha, essa funcionalidade aqui, ela não existia antes, mas eu fiz parte de uma pesquisa que melhorava essa funcionalidade. Gente, melhor um gostinho de quero mais, né, do que... A gente vai dar uma pausa agora. Quero agradecer demais ao Pedro, quero agradecer demais ao Silas e à Ali. Vou dar algumas sugestões para vocês. Sigam o Pedro, eu já estou seguindo ele nas redes sociais, ele até publicou alguns livros aí. Outra sugestão, procurem o Silas e o convide para falar sobre esse tema na sua empresa, tá? Porque esse tema do painel foi uma palestra que ele escreveu. Então, você pode já convidar, olha, vamos falar sobre isso lá na minha empresa, tá? De repente, ele convida o Pedro também e vai todo mundo junto nessa talk. Obrigado, gente, fabuloso, aprendi demais.